paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Eu desejo que você tenha um dia de bastante alegria, um dia de bênção. E que estas palavras que eu estou levando até você, pregando neste dia, nessa parte da manhã, enche o seu coração de alegria. E eu quero ler a palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e versículo 4. E diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está acostumado com as Escrituras sabe que Jesus estava no deserto. É a chamada tentação de Cristo, meus irmãos. Jesus tinha sido batizado no Rio Jordão. João Batista tinha batizado Jesus. E que coisa gloriosa, né? Os céus se abriram. E João deve ter ficado admirado, mas ao mesmo tempo foi a confirmação, porque a palavra tinha dito, olha, sobre aquele que veio descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ouviu-se aquela voz: Este é meu filho amado, em quem tem me comprazido. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Mas nós notamos uma passagem que nos deixa assim um pouco admirado. E diz a palavra, logo no capítulo 4, no versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado para o diabo. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Então foi conduzido Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa tremenda, meus irmãos. Segundo as Escrituras, Jesus é o segundo Adão. E o primeiro Adão, ele caiu lá no jardim. Quando ele sofreu a tentação, ele caiu, não resistiu, pecou, perdeu a bênção, perdeu a comunhão com o Pai. Perdeu aquela glória que ele tinha. A imagem e semelhança dele, de Deus nele, ficou mudada, reduzida, transfigurada. Mas agora, o segundo Adão, meus irmãos, que coisa gloriosa, o poder de Deus. E o Senhor Deus enche esse homem chamado Jesus, que era homem, tinha carne, era o homem mesmo, corpo, que nasceu pela unção, a sombra do Espírito Santo cobriu Maria. E ele era verdadeiro homem, mas era verdadeiro Deus, é coisa gloriosa, só aconteceu isso na vida de Jesus. E agora ele é batizado nas águas, cheio do Espírito Santo. E a primeira ação, então, do Espírito Santo na vida dele, depois do batismo, é levar ele para o deserto, com a finalidade para ser tentado pelo diabo. Coisa gloriosa, né? Então, alguém pensa, então o Espírito Santo leva alguém para a tentação? Para ser tentado? E aqui aconteceu, está escrito. Deus queria provar e provou que o homem, ele foi provado não como filho de Deus, não como Deus, mas como homem. Mas cheio do Espírito Santo, pode vencer a tentação. Minha irmã, meu irmão, obreiros, nós nesta vida passamos tentações, ataques diabólicos mais diversos. Mas na minha força eu não posso vencer, no poder humano não podemos vencer as hostes satânicas, mas pela unção do Espírito Santo nós podemos vencer. É coisa gloriosa, a unção, a graça. E Jesus estava ali nos seus 40 dias, e diz a palavra que ele teve fome. Que coisa gloriosa, né? Teve fome. E o Satanás,
o tentador: olha, se tu és o Filho de Deus, que coisa, manda que estas pedras se transformem em pão. Tu não és o Filho de Deus? Então está cheio de pedra aqui, tu precisa de pão, então transforma isso em pão. Meus irmãos, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra estava escrita onde? Meus irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando o pessoal estava no deserto, Israel estava no deserto, que o Senhor e te provou, e te fez ter fome, para que entendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, aqui está a Bíblia Sagrada, eu estou com ela aqui na mão, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. E esta palavra está numa forma como? Escrita, para que nós possamos ler. Nós temos a palavra viva também, a palavra de Deus que está no céu, que é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos ensina coisa gloriosa, coisa maravilhosa, poderosa. Nem só de pão viverá o homem. Nós estamos numa época da sociedade de consumo, quando o ser humano está se preocupando muito no comer, beber, vestir e lazer. Mas estão esquecendo a Deus. Note que a população mundial cresceu de uma coisa fabulosa. E muitos falam em Deus, 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 mas não tem convivência com Deus. Deus é apenas um nome na sua boca. Então, nem só de pão vive o homem, meu irmão. E nós corremos atrás do emprego, melhoria. Mas a palavra diz que de toda a palavra que sai da boca de Deus verá o homem. É a palavra de Deus que nos dá vida, porque Jesus era vida, é poder, a palavra é vida. Nós estamos da palavra de Deus, nós estamos em comunhão com Deus. Mas eu não estou vendo Deus, poderá dizer assim, não vai, ninguém vai vir, porque ele é Espírito, mas ele enche a terra com todo o seu poder. Neste momento que eu estou pregando, eu não estou vendo Deus. Mas ele está aqui comigo. Ele está aqui com você também que está ouvindo, meu Senhor, porque ele enche a terra com seu poder. Coisa gloriosa. Então, a palavra que sai da boca de Deus, oh, meus irmãos, que coisa gloriosa. A palavra, o alimento que me dá vida, o alimento espiritual que me faz viver, me faz lembrar, me faz ansiar pela vida eterna, que me dá renovação, que me alimenta. Não é só o pão, não é só a vida cotidiana. Não, temos que pensar na palavra de Deus, temos que pensar em Deus, que a palavra penetre profundamente naqueles que estão me ouvindo neste dia, que a palavra de Deus, eu estou levando a você a palavra de Deus, estou pregando a palavra de Deus, espero que seja com unção, com graça, e te traz alegria e comunhão e bênção e renovação espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas diz a palavra, que toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos ter o nosso trabalho, o nosso dia a dia, enquanto estamos nessa dimensão terrena. Mas nós não podemos esquecer que existe Deus. E nós precisamos da palavra de Deus. Assim como o alimento serve para alimentar o homem, ele precisa do pão cotidiano, precisa. É a sua vida, é o seu alimento. Mas o homem também precisa da palavra que sai da boca de Deus, da mensagem. E não vai pensar que você vai, de repente, chegar numa esquina ou num lugar e ver Deus soprando, falando a tua palavra, você vê na boca. Não, mas é espiritual. Ele penetra no coração. A palavra penetra na nossa vida e nos dá graça, nos dá poder, nos alimenta, é o pão espiritual, é a vida que nós precisamos. Por isso diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, note, nesse versículo, nem só de pão
viverão. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é maior do que esse pão que nós corremos atrás. E ela é que nos dá vida, nos alimenta em tudo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. E prezado pastor, pode pregar com autoridade a palavra de Deus, porque ela é vida, ela é poder, é um alimento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos desse alimento espiritual. Continua abençoando o teu povo, o teu servo. Pai eterno, eu peço isso tudo em nome de Jesus. Amém.